Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É final de semana, quando nós temos a alegria de celebrar o dia do Senhor, o domingo, onde nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor e também celebrando a Eucaristia na vida de comunidade. E no mês e no final de semana cheio de acontecimentos. No dia de hoje, nós também estamos comemorando, celebrando o dia do nascituro. Tivemos no começo do mês de outubro a semana justamente da vida. E na semana da vida tivemos como tema Bendito é o fruto do teu ventre, porque estamos no ano mariano e justamente recordamos as palavras de Isabel a Maria, dizendo que aquele que ela trazia no seu ventre era bendito, era o Senhor, de onde me vem que a mãe do meu Senhor vem a mim. Portanto, na Semana da Vida, que culmina com o dia do nascituro, nesse ano coincide também com o domingo. Hoje, dia 8 de outubro, é o dia do nascituro e também o domingo. Portanto, eu creio que nesses tempos em que se valoriza tanto qualquer tipo de vida, tanto vegetal como animal, tantos direitos para que tenha vida, é inconcebível que nós tenhamos leis ou legisladores, ou ainda pessoas que querem julgar esses sinais, não valorizando a vida humana. É inconcebível que nós estejamos nessa condição em que o ser humano não seja valorizado desde a sua concepção até a morte natural. Vejo todas as preocupações que hoje existem em relação à vida vegetal, toda a questão da Amazônia, preocupação com toda essa vida que está na Amazônia. Vemos também a questão da vida dos animais, tantas movimentações para conservar os animais e conservá-los com dignidade até o fim. E não vejo essa mesma preocupação em alguns legisladores e julgadores da preocupação com a vida humana. Quando nós achamos que podemos matar a criança que está no ventre da mãe, logo também vamos ver que essa violência vai para a criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, onde vai descampando cada vez mais na falta de responsabilidade com relação à vida, em todos os aspectos. Portanto, é necessário que nós estabeleçamos também leis com os direitos também dos nascituros. E nesse domingo, que é dia do nascituro, que nós contemplemos aquele que estava por nascer e era o Senhor, bendito é o fruto do teu ventre. Cada vez que rezarmos Ave Maria, não lembremos bem disso, Ave Maria, cheia de graça, como disse seu anjo, bendito é o fruto do vosso ventre, como disse Isabel a Maria. O dia do nascituro é um momento importante para nós pensarmos, repensarmos a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós estamos numa semana muito especial, uma semana mariana muito especial. Esse final de semana queremos cumprimentar a todo o norte do Brasil que vive o Círio de Nazaré, depois de tantas preparações, celebrações, e que durante esse mês de outubro vai continuar com as 12 procissões, mas de uma especial, nesse sábado e domingo, do segundo domingo de outubro, o Círio de Nazaré, que tem como tema Maria, estrela da evangelização. Lembrando Maria, que é um sinal da missão nossa de evangelizarmos cada vez mais ao nosso povo. E também uma semana que vai culminar na próxima quinta-feira, no dia 12, com a festa solene de Nossa Senhora Aparecida, cujos 300 anos do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba, nós comemoramos nesse ano mariano, lembrando justamente esses pequenos sinais, simples, pequenos, mas que Deus utiliza para chamar conversão a todos nós, porque tudo que nós falamos de Maria é porque fala de Cristo. E ela nos apresenta Jesus, nos leva a Jesus, que é justamente nosso Senhor e Salvador. Portanto, uma semana muito especial, onde nós cumprimentamos ao povo do norte, em especial de Belém do Pará, pelo Círio de Nazaré, mas também cumprimentamos a todo o nosso país, pela padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida,
cujo dia 12 estaremos celebrando os 300 anos do Encontro da Imagem e já estamos na novena de preparação e recebendo também o legado pontifício, né, que está vindo para poder presidir, em nome do Papa, essas celebrações solenes. E além do mais, caríssimos amigos e irmãos, nós vivemos durante esse mês de outubro o mês das missões. O mês das missões, que acontece todo ano, sempre tem um tema e um lema. Nesse ano, o tema é a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. A alegria do Evangelho, a gente ligado um pouco ao documento do Santo Padre sobre isso, para uma igreja em saída, ligado também ao tema que o Papa sempre costuma falar. A igreja não pode ser um escritório fechado em si mesmo, em quatro paredes, mas sim a alegria do Evangelho que contagia, a igreja que vai ao encontro do outro nas suas várias necessidades. E o lema é Juntos na Missão Permanente. Ligado ao tema de Aparecida, o documento de Aparecida de 10 anos atrás, estamos unidos na missão permanente. E o tema desse mês das missões deve nos orientar durante esse mês todo para que nós continuemos na missão permanente e possamos contagiar uma igreja em saída a alegria do Evangelho. Com esses temas, esses acontecimentos desse final de semana e desse mês, caríssimos irmãos e irmãs, reflitamos um pouco sobre o 27º domingo do tempo comum que vivemos nesse final de semana. E tanto a leitura de Isaías como do Evangelho nos fala da vinha. Quando se fala da vinha no Antigo Testamento, aparece com muita clareza que se trata do povo de Deus, o povo de Israel, que Deus plantou, que Deus cuidou com carinho e que foi infiel. Muitas vezes foi infiel. A leitura de Isaías é muito clara com relação a isso. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Possuía uma vinha infértil em costa, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém, cidadãos de Judá, julgai minha situação e a da minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Se vocês se recordam, caríssimos irmãos e irmãs, esse texto nós cantamos na Sexta-feira Santa. Aqueles que estão acostumados a ir nas celebrações da Sexta-feira Santa, nós temos o refrão que fala isso, que mais podia eu ter feito. Plantei-te como vinha nova, toda graciosa, não havia igual. Né? Enfim, lembra justamente a missão de Jesus, que aliás é aquilo, inclusive, que ele conta no Evangelho desse final de semana. Nesse Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Parece com muita clareza, meus irmãos e irmãs, a missão de Jesus, que fez nascer a igreja e deixou que ela continuasse a missão. Mas também lembra o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, chamado justamente a ser esse povo da promessa. Não é? Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Aí mandou outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Muito claro, porque Jesus é morto fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. E justamente é o Filho de Deus, depois de ter vindo profetas e outros, chama o povo de Deus à conversão.
é justamente: vós nunca lestes aqui no finalzinho da leitura que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então arrendará a vinha para outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no devido tempo certo. Portanto, Jesus está fazendo uma claríssima menção que a esse povo que rejeitou, terá realmente outro povo que vai suceder, que deve produzir frutos no seu devido tempo. E, ao mesmo tempo, essa pedra rejeitada é a pedra angular. Então, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira, como também o Evangelho, Isaías, o Evangelho, tratam desse mesmo assunto de diversos ângulos. De um lado veio o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, em que o Senhor cuidou, plantou como vinha graciosa e acabou não produzindo frutos. Toda a questão do povo que era infiel, que rejeitava o verdadeiro Deus. E Deus continuava sempre cuidando bem desse povo. E Jesus, ao contar essa mesma parábola, ele vai contar que acontece com ele ser o filho que veio e que foi rejeitado, que foi morto. Por isso mesmo, é a pedra angular e essa vinha é entregue para aqueles que aceitam a pregação e o anúncio do Evangelho. Uma palavra, meus irmãos e irmãs, muito importante para nós, como é que nós hoje acolhemos a Jesus Cristo, como é que nós produzimos frutos, Ele que cuida de nós, perdoando nossos pecados, salvando, dando uma vida nova, nesse mundo tão complexo de hoje, nesse caos que se instalou nesse nosso mundo. Como é que acontece justamente essa certeza de produzir frutos? E nesse sentido, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, vai lembrar para nós isso, meus irmãos e irmãs. Ou seja, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e recebeste de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Produzir frutos, meus irmãos e irmãs, é começar no coração, preocupando com aquilo que é bom, positivo, belo, importante, que constrói um mundo melhor, mais justo e mais humano. É também testemunhar que aqueles que aceitam o Filho de Deus também acolhem e estão unidos como os ramos da videira. E corre na seiva, a seiva do reino de Deus, corre do tronco para os lugares e produz muitos frutos. Sejamos, meus irmãos e irmãs, a vinha que produz frutos. Sejamos aqueles que têm no seu coração aquilo que é de bom para poder levar adiante essa missão de levar as pessoas a encontrar cada vez mais a vida. De tal maneira que nós sejamos fermento no meio da massa. E nesse mês das missões, que nós possamos, meus irmãos e irmãs, vivendo assim, como unidos a Cristo, produzindo frutos de vida eterna, estarmos unidos permanentemente em missão. Porque o cristão é aquele que está permanentemente na missão. Tudo que faz, tudo que anuncia, está sendo missionário, evangelizador, para que na alegria do Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, nós como igreja em saída, olhando para esse mundo, possamos levar esperança, confiança em tempos novos e tempos melhores. Que o mês de outubro, encerrando a Semana da Vida, celebrando o dia do nascituro, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vivenciando com muita alegria todos esses dons do mês das missões, peçamos ao Senhor que nos conduza, que nos ilumine, que nos ajude cada vez mais a assim viver. E que Maria, cujas festas nós celebramos na semana, nos inspire cada vez mais a termos a generosidade e a disponibilidade e estarmos abertos à ação do Espírito Santo para dizer o nosso sim, que ela seja estrela da nossa evangelização e que nos pequenos sinais que Deus coloca em nossa vida, nós vamos enxergar o amor de Deus e anunciá-lo para os irmãos e irmãs. Temos certeza que esses acontecimentos todos irão nos ajudar ainda mais a sermos cristãos, católicos cada vez maiores, com a graça de Deus, de poder construir esse mundo justo e humano que nós tanto sonhamos, ansiamos, desejamos,
com a presença de cristãos que assim vivem e assim caminham. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.